Literalmente nessa última sexta-feira, 5h33 da tarde, eu recebi um e-mail do Coda, mostrando quais seriam algumas das novidades que eles estão para lançar. Opa, o Outlook ele dá esse negócio aqui, não? Sobre o Coda, tá? E eu quero passar aqui para vocês, até coloquei nesse site aqui e traduzir para vocês. Eu quero passar com vocês cada detalhezinho que eles vão soltar de novidades do Coda e por que elas são tão interessantes. E caso você seja novo aqui, meu nome é Elber Domingos, você está no Impactos AI, onde ensino freelancers, empresários a economizarem pelo menos R$60 mil na sua empresa com microsistemas, automação, inteligência artificial. Por quê? Porque é justamente aquele colaborador que às vezes você não vai precisar pegar para fazer algum trabalho que uma automação, um microsistema já vai fazer por você. Então, se você se interessa em ver sobre esses assuntos e muito mais de tecnologia, é só você se inscrever ali. E caso você ainda nesse atual momento não sabe o que é o Coda, tá? Eu tenho aqui a minha formação do Coda no próprio Coda, tá hospedado no Coda, como você pode ver, esse é o símbolo, ok? Essa aqui é a minha formação, onde eu tenho as videoaulas. O Coda é esse sisteminha que você coloca uma página aqui, clica numa página, aparecem essas outras coisas, tá? E ele é muito legal para você fazer muita coisa interessante. Eu coloco aqui todas as informações, porque Coda e tal. Imagine você ter um negócio desse na sua empresa, ou você desenvolver isso para alguém. Eu tenho, inclusive, um bot que eu embedei, ok? Ó, eu posso vir aqui fazer uma pergunta, eu uso o DeFi para isso, que é uma outra aplicação, e está embedado aqui dentro. Cara, isso é muito legal, dá para você embedar Google Sheets, Google Docs, e fazer um sistema muito parrudo, muito fera. Me siga que você vai aprender a fazer tudo isso. Mas vamos lá. Esse cara aqui, ele escreveu assim: olá, comunidade Coda. Eu sou Lani, lidero o produto aqui no Coda. Você não tem notícias de nossas há um tempo. E é verdade, tá? O que aconteceu? O Coda, ele foi comprado pelo Grammarly. Se você nunca ouviu falar do Grammarly, vou colocar aqui, ó, Grammarly, por exemplo. Essa ferramenta aqui, ó, chama assim Grammarly, perfeito? Aliás, vocês não estão vendo nada, né? É essa daqui, ó, Grammarly. Essa ferramenta aqui, ela é muito conhecida, principalmente nos Estados Unidos, para um pessoal que escreve em inglês e ela fica corrigindo. Antes mesmo até que surgir inteligência artificial, ela já existia. E ela acumulou muito dinheiro e ela estava procurando ferramentas, assim, provavelmente para incorporar. E o Coda estava querendo crescer também e eles se juntaram. O Grammarly acabou adquirindo no final ali de 2024. O Coda foi uma aquisição muito boa, que trouxe bastante dinheiro para o Coda e vocês vão ter uma ideia aqui mais ou menos do quanto, tá? Então eles falam aqui, ó, nos últimos meses tivemos, deixa eu dar um zoom aqui até um pouquinho maior para vocês. Nos últimos meses tivemos profundamente no trabalho de reunir as equipes e esse trabalho está indo muito bem e tal. Enquanto isso, eu queria responder um feedback diretamente com dando uma olhada, né, em algumas coisas que planejamos. Então agora eles vão falar o que eles têm planejado. Também vale a pena dizer uma coisa desde o início, já que vimos preocupações sobre recursos. Então muita gente, obviamente, tem falado uma preocupação sobre recursos, aquilo que eles estão trabalhando, né? Ferramentas ali para o Coda. E olha o que eles falam. Essa é uma ótima notícia para os clientes, ou para vocês, para a gente. Como alguém que investe muito nesse produto, também estou animado em compartilhar que o Grammarly fechou 1 bilhão em financiamento. Cara, 1 bilhão de dólares. Você imagina, tá aqui, ó, tem o Business Wire, né? Aqui que eles colocaram toda a notícia e tudo. Então, 1 bilhão de financiamento direto pro Coda. Isso é muito interessante porque traz realmente não só uma forma do Coda melhorar muito, mas eles podem, para melhorar, eles podem contratar mais gente, contratando mais gente, melhorar aquilo que o pessoal da comunidade estão pedindo. E se você não está muito tempo no Coda, você deve ter percebido que há um tempo eles estavam fazendo bastante até alterações assim, mas estavam ficando um pouco para trás daquilo que a comunidade gostaria que eles fizessem. E aparentemente agora eles estão terminando de se reestruturar, já estão trabalhando em várias coisas, né? E vão começar a lançar muita coisa aqui, nós vamos ver. Então uma coisa que me dá muita confiança é isso aqui, ó. Adicionamos mais engenheiros recentemente e muitos deles estão se atualizando rapidamente, escrevendo códigos para acelerar a entrega de nossos roteiros ou dos produtos
que eles têm, tá? Em nossos planos, a aquisição nos deu um momento realmente único para refletir e repensar partes centrais do Coda. E uma coisa muito legal, não apenas ajustes e melhorias, mas também mudanças maiores que correspondem diretamente, essa parte eu achei bem interessante, diretamente a alguns dos comentários mais difíceis da comunidade que ela estava comentando. Então, alguns dos comentários que a galera realmente estava pedindo é o que eles estão trabalhando agora. E daqui para baixo, ele pediu para alguns dos project managers, ou gerente de projetos, mais ou menos, né? Engenheiro, para eles escreverem o que eles estão fazendo e querem entregar para esses próximos 6 meses. Se eu vier na versão de inglês aqui, ó, aí você vai ver, tipo, cada project manager aqui escrevendo o que eles estão colocando para os próximos 6 meses. Nós vamos ver aqui rapidamente em português. Então, atualizações significativas para a experiência da mesa. Aqui que você começa a ter que vir aqui, ó, e ver qual que é a tradução exata, né? Ó, da tabela, table. Então, um upgrade significativo para o Table Locking, que está em beta nesse momento. Table Locking, nós vamos ver já já. Uma outra atualização para ficar mais rápido. E aqui deixa eu ver a versão em inglês, que talvez seja melhor. A New Dedicated Layer, uma camada dedicada que vai dar mais controle e proteção dos dados que muita gente edita acidentalmente. Isso é muito fera, ou seja, para que você não fique as pessoas não fiquem editando acidentalmente as coisas, né? Uma melhoria na performance do Coda para grandes docs e usar menos memória até para milhões de linhas em tabelas, né? Isso aqui é muito fera. E uma versão do Coda Brain melhorada, mais ou menos assim, tá? Então, se eu vier aqui para baixo, nós vamos ver o primeiro cara aqui que ele escreveu, é um dos gerentes de projeto aqui, ó. Ele fala assim: sabemos o quanto é importante manter seus dados organizados e intactos, especialmente ao colaborar com outras pessoas. É por isso que nossa equipe projetou um novo lugar ou lar, né, para suas tabelas base. Então, nessa primeira atualização aqui que eles estão mostrando, vai haver um local só para você manter todas as suas tabelas bases, não as visualizações, as tabelas bases que você vai ter todas as colunas. Inclusive, lá na minha formação do Coda, que você tem o link aqui embaixo, que você pode ver quando a gente abre, nós abrimos por turma. Gente, já tem muita gente fazendo dinheiro, já tem vários empresários conseguindo organizar as suas empresas ali no Coda, mas ali eu mostro que é importante você ter as suas tabelas todas assim nesse formato, antes mesmo de você sair criando, você cria e deixa elas paradas num só lugar, e aqui eles já vão criar isso, tá? Provavelmente eu vou continuar falando para os meus alunos fazerem essas tabelas aqui, talvez não exatamente como eles estão mostrando aqui, mas pelo menos ter uma tabela organizada, porque numa parte do doc eu posso colocar embaixo visualizações da tabela, eu posso colocar outras informações, todas que são referentes à tabela, mas só de você já ter isso daqui num único local para você procurar as informações, com certeza vai ajudar muito a organizar. Bem legal. Próximo, gerente de projeto. Aqui ele vai falar sobre o blocking de uma tabela. Ele fala mesa aqui, mas é table, né? E uma tabela. Então, ele vai falar, vou até colocar a imagem aqui, ó, que você vai fazer um lock table and views. Você vai, com um único botão, conseguir bloquear todas as suas tabelas e as views daquela tabela que você está trabalhando. Por que isso é tão interessante? Se você vier aqui no Coda, por exemplo, ó, eu tenho aqui, deixa eu até ver nessa daqui, ó, por exemplo, tá? Aqui é um outro exemplo que eu tenho de tabelas. E eu tenho essa tabela de tarefa aqui, ó, essa tabela de tarefa, tá? Se eu quiser bloquear essa tabela aqui, hoje o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, tenho que vir em Page Locking, tenho que selecionar essa parte de Interact Only aqui, tá? E aqui eu posso controlar se a pessoa vai conseguir editar essa tabela ou não. Mas o que acontece? Nesse Page Locking, eu estou fazendo o locking dessa página aqui como um todo. Se eu tiver uma visualização dessa tabela em uma outra página, o que acontece é que essa tabela deixou de ser bloqueada. Aí, se você não bloqueou essa mesma tabela em uma outra página, as pessoas vão continuar conseguindo modificar essa tabela. Então, com essa nova modificação aqui, de você bloquear uma tabela, independente da página em que essa tabela esteja, ela vai ficar bloqueada. Então, isso é muito poderoso. Eu desconheço esse tipo de bloqueio que você vai ter no Coda em alguma outra
uma plataforma tão fácil assim como eles estão querendo. Então, essa daqui é uma das novidades que eu achei mais interessantes que eles compartilharam. A próxima diz respeito ao Coda Brain, tá? Esse Coda Brain é uma inteligência artificial do Coda que lê tudo que tem dentro do seu doc e ele responde ali o que você tem. E a única coisa que eles falam aqui, depois de ele falar várias coisas que eles fizeram, está mais perto do que nunca e estou animado para começar a dar acesso a todos vocês muito em breve. Ou seja, eles vão começar a realmente liberar esse acesso talvez para outros tiers que eles chamam, né? Que não é só o Enterprise, o Level, outros, talvez o Teams, talvez o Pro. E, gente, eu posso falar uma coisa para você. Se o Coda não acordasse logo para isso, ele ia começar a ficar muito para trás, porque você tem vários outros concorrentes já trabalhando muito forte com inteligência artificial. O Coda tem a inteligência artificial dele, mas essa parte de você realmente ler todos os documentos que tem ali, a Microsoft já está correndo atrás disso, o Google já está correndo atrás disso, eles já têm coisas que conseguem fazer e o Coda realmente está correndo atrás. Nesse momento é muito bom saber que eles vão trazer esse tipo de informação. Esse outro rapaz aqui, outro gerente de projeto, né, a Ayuba, não sei como é que fala ele está trazendo uma outra forma, uma outra parte aqui, onde você vai conseguir ver os dados do seu jeito, mas você já vê isso no Coda. O que ele traz? Que você vai conseguir ver até de centenas até milhares de visualizações sem se preocupar em deixar seus documentos mais lentos. Então essa é a novidade dessa parte. Eles estão trabalhando para que você consiga colocar muitas visualizações de uma única tabela sem o doc ficar lento, porque hoje, se você tem uma visualização muito pesada e ela vai, ou você tem muitas visualizações numa única tabela, ele acaba deixando o doc um pouco lento. E mesmo esse um pouco lento, gente, não é tão lento assim, tá? O Coda, ele é muito mais rápido, por exemplo, que o Notion, que é um dos concorrentes dele. Talvez não exatamente direto, o Coda tem uma outra pegada, mas é bem mais rápido. Você pode colocar lá, sei lá, 10 mil linhas no Coda, ele joga de uma vez. E o Notion, você tem que ficar vendo de 50 em 50, às vezes ele trava, ele erra, pula. O Coda não, mas eles ainda querem melhorar ainda mais esse sentido. Outra atualização interessante é que eles vão carregar apenas os dados que você precisa. Isso até para segurança é bem interessante, porque hoje o Coda, ele estava carregando, ou carrega ainda, todos os dados lá no back-end, vou dizer assim, tá, do browser. Você entra numa página e ele carrega tudo. Se você tiver muita informação, isso deixava mais lento. Então, eles estão trabalhando em formas de você só carregar as informações da página que você está. Então, isso vai ficar bem mais interessante, né? Então, carregaremos apenas os dados necessários para mostrar o que está na página que você está visualizando. Isso é bem interessante. Por um lado, pode ser que você veja que quando você clicar numa página, ele demore um segundinho ou 1,5 segundos a mais do que ele demora hoje, mas por outro lado, ele vai conseguir carregar muito mais coisa pelo fato de não carregar um monte de informação. Então eu acho que eles estão conseguindo trabalhar isso de uma forma bem interessante também. Então essas são as novidades. Aí você tem várias pessoas que escreveram outras coisas aqui, né, que vão conversando com eles. Uma coisa que esse Iaiuba aqui respondeu bem aqui, depois de uma pessoa fazer a pergunta, ó. Isso cria uma oportunidade para aumentarmos substancialmente a quantidade de dados de uma tabela no Coda dentro de pacotes Apex. E o que ele está falando aqui? Que hoje você consegue sincronizar até 10 mil linhas em um pack, tá? Packs são integrações dentro do Coda. O que ele está falando aqui é que eles vão conseguir aumentar esse número para muito mais, provavelmente, de sincronização. Eu, particularmente, aqui estou torcendo para ser pelo menos 100 mil linhas, e 100 mil linhas para mais, mas acho que talvez não seja tanto assim nesse começo, seja o dobro, 20 ou 50 mil linhas, por exemplo, para assim o pack. Mas vamos esperar para ver, né? É uma das coisas que eu achei aqui nas conversas. E aqui vi uma das coisas que a gente estava aguardando bastante, eles vão soltando aos poucos, né? Ó, esse cara, de novo, está falando que vai ter um novo formato chamado Region, que dentro de números você vai poder selecionar o quê? Qual que é a formatação, cara? Aqui, ó, você vai ter o famoso formato americano e brasileiro aqui. Então isso aqui vai ser resolvido ainda bem, depois de muito tempo. Uma outra mulher aqui do Coda falou que eles também vão atualizar um pouquinho o rosto, né, de uma nova página. Então isso aqui é como tá hoje, basicamente, quando você cria. Eles vão fazer para ficar de uma forma um pouco mais clean, um
pouca mudança, né? Mas você viu aqui, ó, ficou tudo totalmente mais clean do que tá hoje, mas é uma mudança mínima, mas é daqueles tipo de mudança que pode agradar várias pessoas. E uma das coisas que eu percebi, eu tenho vendo nessa discussão aqui, gente, bem legal, tá? Várias pessoas do Coda respondendo e o cara falando que eles vão aumentar a cadência, vão colocar de forma mais regular o compartilhamento do que eles estão pensando em incluir, tá? Então eu já tô vendo aqui mesmo nessa discussão a galera do Coda tentando responder, tentando fazer a comunidade do Coda reagir ali. Então é isso, galera. Depois que eu li todo esse anúncio aqui, eu fiquei esperançoso realmente de que o Coda vai estar trabalhando muito mais focado. Alguns estavam até com um medo de que talvez o Coda seria diminuído, diluído. Não, gente. O Coda realmente, quem inventou o Coda foi o CEO do YouTube, que na época era o CEO em 2012 ali. É um cara muito fera, realmente entende muito o que ele está fazendo. É a galinha dos ovos dele, o Coda, e ele hoje é o CEO do Grammarly e do Coda, né? Então esse camarada ele está trabalhando muito bem para isso e tenho certeza que o Coda vai aumentar ainda mais. Fiquem tranquilos que você está num sistema seguro e com certeza vai trazer muito mais poder nas suas mãos, na sua empresa, para você criar ferramentas ou microsistemas para organizar o seu trabalho, o seu processo. E se você achou esse conteúdo interessante, deixa o seu like aí, isso ajuda muito a gente, ajuda a ver a plataforma para saber que esse tipo de conteúdo está relevante. E se inscreva também, caso você não seja, para ver mais sobre esse tipo de conteúdo. Fica com Deus e até a próxima.